Muito bem, pessoal. Vamos já iniciar então. Primeiramente, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar da Maratona de Verão de 2023, mais especificamente o segundo webinar desse evento que a gente está realizando, que se estende até aí o dia 3 de fevereiro, sexta-feira. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Iri, faço parte aqui do time do Educacional Ecossistema de Tecnologia e Inovação, mais especificamente com o sucesso do cliente, né? Então, toda a questão é de apoio pedagógico, formação, suporte online. Eu estou com esse time aqui, né? E a gente, desde 2019, vem realizando a maratona para as escolas, né? Que já fala um pouquinho mais sobre esse evento para vocês que estão aqui pela primeira vez com a gente também. E junto comigo aqui tem o Ailton, que também está estreando aqui na maratona. Então, é a primeira maratona dele, imagino que a primeira de muitas. Ailton, quer se apresentar aí para a gente, rapidinho? Sim. Olá, pessoal. Eu sou de Curitiba, faço parte também do grupo educacional e eu sou responsável pela solução Microbit e também pela solução Inventura. Tá? Então, mais na parte de produtos, então, as modificações, os projetos novos que vão surgindo na área do Microbit, também na área do Inventura, eu sou responsável aí por essas mudanças e melhorias. A gente vai ter, hoje é sobre o Make Code, né, o Microbit, e na quarta-feira nós teremos sobre o Inventura. Então, são essas duas soluções que eu cuido aqui no Educacional. Aí, valeu aí por ter topado o convite, Ailton. É muito legal. A Beleza. gente sabe que é muito bacana esse momento em que quem cuida do produto lá na frente também pode ouvir aqui os professores, as expectativas, as experiências de vocês. Com certeza agrega muito. Por isso, eu peço que vocês aproveitem ao máximo aqui hoje, não só do que a gente vai trazer de conteúdo, mas interajam com a gente, fiquem à vontade para usar o chat a qualquer momento. A gente vai estar acompanhando aqui. E vai ter alguns momentos que a gente vai tirar para dúvidas, que quem se sentir à vontade para abrir o microfone e tudo mais, fiquem à vontade, tá? Dando sequência, aqui então, falando rapidamente para vocês, como eu havia comentado, a maratona é uma ação engajadora que nós realizamos desde 2019, certo? E vem com esse intuito de trazer webinários formativos para educadores, coordenadores e gestores que trabalham com as soluções que nós oferecemos aqui no Educacional, como também aqueles que já ouviram falar, mas ainda não trabalharam com essa solução, ou simplesmente, olha, gostei do nome, Microbit, parece interessante, deixa eu lá assistir para ver o que que é isso, né? Até uma curiosidade, o nosso encontro inicial, quando eu estava fazendo o briefing, é o briefing com o Ailton, antes mesmo de abrir as inscrições, a gente pensava que ia ser uma coisa mais assim, uma formação continuada. A gente imaginou que iria vir muitos professores que tinham dúvidas quanto ali já. Eu já uso o Make Code, Microbit, mas quero aprender mais. Mas o grande público nosso aqui hoje realmente são pessoas que estão conhecendo hoje o Microbit, tá? Então, imagino que o grande quadro de participantes aqui realmente ficou curioso ali e vai conhecer pela primeira vez hoje aqui com a gente, ou sabe minimamente, quer aprofundar um pouquinho mais hoje. Então, o nosso foco realmente vai ser de trazer algumas introduções para vocês, algo mais leve, mas quem está aqui com a gente que já conhece o Microbit, lá no nível avançado, fica aqui com a gente também, que vai valer a pena. Trocas são sempre muito importantes, tá? E numa oportunidade aí que você quiser mandar algo legal que você criou, compartilha com a gente também. Tudo bem? Aqui Will, na tela. Opa, pode falar, Ilton, fica à vontade. até para acrescentar, quem já está no nível avançado e tal, e quiser entrar em contato com a gente depois também, para trocar ideia, trocar os projetos, as novidades que estão surgindo, então eu estou na ponta aqui, então as novidades que vão surgindo em relação às novas programações, os novos desafios que vão surgindo também aqui, a gente vai sempre atualizando, então mantendo contato para as novas funcionalidades que vão surgindo também é bacana. Isso aí, valeu aí por avisar esse ponto bem importante, tá? A gente gosta de ter aí, não só, enfim, é, além dos webinários, vocês têm uma ponte muito próxima com a gente, tá? Então isso é muito aberto. Então, até no final, na hora que eu compartilhar a lista de presença com vocês, a presença de vocês aqui gera certificado de participação, tá? Que a gente manda depois via e-mail. Lá tem um espacinho, caso vocês queiram deixar o contato, alguma coisa, para, enfim, sempre que precisar e trocar alguma ideia, vocês podem deixar aí à disposição o contato de vocês por lá também, tá? No formulário que eu vou compartilhar no final do webinar.
Mas, enfim, quem quiser ver o restante da programação nessa semana, fica à vontade. Amanhã a gente vai falar da solução Pense Mais, que também engloba o microbit, certo? Em suas dinâmicas. E na quarta-feira vão ter outros dois webinários, um falando sobre o Inventura, o Ailton vai estar aqui comigo de volta, e outro no período da tarde, na quarta-feira, que é Abrindo os Horizontes com a Robótica Educacional, que a gente vai falar sobre o microbit, só que num viés mais voltado para a robótica, tá? Que também ele se faz muito presente. Então, tem bastante coisa aí durante a semana envolvendo o microbit. E você que tem interesse nessa temática, vai lá, curte, que é tudo para vocês, tá bom? Sem mais delongas, eu passo então agora a fala aqui para o meu colega, o Ailton, para a gente entrar de vez nesse assunto do que, afinal, o que é o microbit, né? Já que muitos aqui estão tendo esse acesso pela primeira vez, essa experiência pela primeira vez, vamos entender um pouquinho o que que é isso. Então tá contigo aí, Ailton. Vamos lá. Beleza. Bom, pessoal, eu vou fazer um resuminho rápido aí de como surgiu o microbit, tá? A ideia inicial, parecida, do microbit surgiu com a BBC já na década de 80, né? Então eles lançaram um computador chamado BBC Micro, que era grande, assim, parecia um laptop, e a ideia foi uma das primeiras tentativas ali de levar a programação para a educação. Então eles montaram, a BBC lá do Reino Unido, montaram esse computador, as crianças aprendiam ali a programar, e já em 2015, a BBC voltou, né, com essas novas tendências da educação, a educação maker, né, o pensamento computacional. A BBC voltou a trouxe novamente um projeto, né, para trabalhar essa parte de programação com os alunos, com as crianças, né? E aí, em 2015, ela começou a fazer várias parcerias com empresas para desenvolver um dispositivo. E ela tinha alguns pontos importantes para esse dispositivo. Diferentemente do BBC Micro, que era grande, eles queriam algo que fosse portátil, então a pessoa poderia programar e colocar no bolso ou guardar na mala de uma maneira bem simples, né? Que fosse fácil de programar, então usar bloquinhos inicialmente, mas também de uma maneira simples, usar textos. Então vocês vão ver que o microbit ele tem a função ali de você trabalhar por blocos, mas você também pode migrar para textos mais para frente. Você pode trabalhar com Python, por exemplo, que é uma linguagem de programação um pouquinho mais avançada ali do que os blocos, né? Pouquinho mais. Um pouquinho mais. E aí, pessoal, um outro ponto importante é que ele fosse versátil. Então, versátil assim para você conseguir integrar outras coisas. E aí eu venho muito da cultura maker, né? Eu fui professor há muitos anos dessa parte maker, de robótica. Então, o que é? A cultura maker ela está crescendo bastante, né? Ela já era forte fora do Brasil e no Brasil ela vem aí crescendo nos últimos anos. E a ideia da BBC foi justamente desenvolver algo que você conseguisse integrar outros materiais, né? Então, por exemplo, quem já trabalha com microbit, eles constroem o PET lá, eles colocam umas caixinhas em volta do microbit, aí tem um rostinho, o PET fica feliz, fica triste, né? Tipo aquele bichinho virtual lá que algum tempo atrás aí o pessoal gostava. Então, você consegue integrar também motores, sensores. Então, o microbit está muito alinhado com essa questão da versatilidade de você integrar outros materiais. Isso é uma coisa que é uma das maravilhas do microbit que eu acho, né? Que é essa integração outros componentes, até materiais do dia a dia. E aí, diante desses três pontos, eles lançaram o microbit em 2015. E já em 2016, né, aí falando do ponto de vista de produto, né, em 2016 eles começaram a distribuir o microbit para fazer pesquisa mesmo, né, ver como é que as crianças utilizavam, qual que era o feedback dessas crianças. É bem comum em produto, né, você faz a solução e aí você começa a testar para receber feedback e vai melhorando ela ano a ano. E aí eles tiveram um retorno muito bacana lá no Reino Unido, principalmente com o sétimo e ali o oitavo ano. E aí eu vou passar rapidamente aqui, então, 90% dos estudantes disseram que o microbit mostrou, né, que qualquer um poderia programar. 86% dos estudantes disseram que o microbit tornou a ciência da computação mais interessante. E um fato importante, 70% mais de meninas disseram que escolheriam a computação como disciplina escolar, né, depois de usar o microbit. E os professores, né, 85% dos professores concordaram que o microbit tornou aí a ciência da computação mais agradável para os seus alunos. Então,
de 2016 para cá, já foram distribuídas mais de 1 milhão de placas lá no Reino Unido, né? Então, e cada ano eles vão fazendo essas pesquisas e vão melhorando. Vocês vão ver que nós temos algumas atualizações. Nós estamos na versão V2, que a gente chama, né? Que tem algumas melhorias aí que eu vou passar para vocês. Bom, então, basicamente, o microbit ele é um computador, um mini computador que você consegue colocar no bolso e você consegue fazer coisas maravilhosas. Ô Willy, você consegue dar um avançar aí para eu mostrar para vocês aí o que de bacana tem no microbit? Claro. Eu Você vai vou, mostrar na sua câmera mesmo? eu mostro aqui, né? Então, pessoal, deixa Fechou. eu vou aproximar bem. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Deixa eu deixar Deixa bem eu tirar a próximo. minha câmera, é para só a sua ficar em destaque. Acho que daí fica melhor agora. Pessoal, vocês estão vendo o microbit aí? Quem tem microbit aí, só para eu saber? Quem está com o microbit na mão aí, dá um ok aí no chat, fazendo um favor. Se alguém tiver, é interessante saber também, né? Imagino que a Quem não maioria não tem, tem, mas o Klaus isso, tem, ó, mandou um ok. Klaus tem. Mas quem não tem, não tem problema, porque tem um simulador lá, vocês conseguem fazer quase Depois a todas gente as vai coisas conhecer ele. com Posso o falar uma simulador. coisa só, Ailton? Fique à vontade. Para completar a sua fala, que eu acho que é bacana. Imagino que tenham professores aqui que tenham a curiosidade de trabalhar com o microbit em algum momento, e são das mais diversas áreas. Eu sou Uhum. professor de língua portuguesa, tá, pessoal? Minha formação é em letras, língua portuguesa. E é incrível justamente essa questão da versatilidade relacionada ao microbit, porque ele é muito acessível, tá? Então, você tendo ali habilidades, você se abre para cultura maker, para novos horizontes aí quando a gente fala de tecnologia, né? Estou disposto a aprender coisas novas, vai ser muito tranquilo de trabalhar com essa placa, tá? Eu lembro que quando me mostraram, eu falei, mas eu tenho que trabalhar Machado de Assis, como que eu vou fazer, né? Tipo, e no final, uma coisa a gente consegue conectar com a outra, sabe? Então, queria trazer isso que realmente eu, com a minha experiência, eu vejo muito funcionando de forma interdisciplinar, né? Eu sendo professor de língua portuguesa, matemática, ciências, artes, geografia, história, a gente consegue relacionar, certo? O Willy, e acrescentando, nós fizemos um projeto com Sobral o ano passado, e quem implementou o projeto lá foi o professor de História. Foi bem bacana. Então você vê É que massa, né? é isso que é legal. Eu trabalhava já, pessoal, com outras placas, né? Mas assim, igual o microbit, de você conseguir, você partir quase do zero e ir até o avançado de uma maneira bem tranquila, isso chama bastante atenção. Vocês vão ver aqui que é bastante simples. Não precisa ter formação, ciência da computação, né? Ou áreas aí parecidas para você rodar um programa com o microbit. Então, eu vou apresentar para vocês o microbit aqui, olha, é um pequeno computador. E aí, eu quero apresentar para vocês algumas funcionalidades. Então, quando você olha assim, você não consegue visualizar muita coisa assim, né? São coisas pequenas que tem ali, mas que fazem coisas grandiosas. Então, eu vou começar mostrando esse LED. Se vocês notarem, ó, tem uma matriz ali de LED 5 por 5 bem no centro do microbit. Então, esses LEDs aí, você consegue, por exemplo, trabalhar emojis, por exemplo, né? Fazer figuras ali, desenhar, você consegue deixar alguns LEDs ligados, outros desligados. Você consegue escrever seu nome, tudo usando essa matriz de LED que tem bem na parte central aqui, tá? Depois tem esses botões, tem o botão A e o botão B. Aqui também você consegue programar. Por exemplo, quando eu apertar o botão A, eu quero que meu nome apareça aqui. Quando eu apertar o botão B, eu quero que um rostinho feliz apareça. Depois tem a logo aqui, ó, essa logo, ela é sensível ao toque. Isso é uma inovação também, é algo novo. Então você consegue pressionar a logo. Enquanto eu estiver pressionado aqui, eu quero que o microbit toque uma música. Então você vê que é tudo bem prático. Então, então tem a matriz de LED, tem os botões, tem a logo sensível aqui. Essa parte de baixo aqui tem 19 possíveis conexões para você conectar periféricos, ou seja, você vai conectar sensores externos, se você tiver interesse, né? Mas dá para fazer muita coisa sem a conexão externa. Mas caso você queira conectar motor, sensor, você faz nessa partezinha que é que é metalizada aqui embaixo aqui. Ó. Então, por exemplo, a garrinha de jacaré você pode colocar aqui nesses furinhos aqui. Bom, essa é a parte da frente
do microbit, né? Agora, pessoal, só aproveitando aqui, tem também, isso é novidade, tem um microfone, tá? Então você consegue captar som externo. Então, por exemplo, quando a turma bater palma, eu quero que apareça um rostinho feliz aqui. Então você consegue captar esses sons externos. Tem um microfone bem pequenininho ali, ó. Não sei se dá para vocês verem daí, mas depois, qualquer coisa, eu mostro a figura também. Que mais que tem? Agora eu vou virar ele e aqui atrás tem bastante coisa legal. Deixa eu apontar aqui para vocês. Ó, também é uma novidade, né? No meio aqui, ó, tem um alto-falante. Tá? Então antigamente você precisava conectar algo externo aqui, um alto-falante, para você poder produzir som. Hoje não. Hoje direto, só com essa plaquinha você já consegue programar música, som e tal, tudo aqui, tá bom? Depois a gente tem também um sensor, aqui na parte superior tem uma anteninha, tem um desenho de uma anteninha aqui que você consegue comunicar o microbit com o outro. Então, você consegue, por exemplo, trabalhando empatia, você consegue enviar um coraçãozinho para o seu amigo. Teu amigo está com o microbit, você está com outro, vou enviar um coração para ele. Aí ele recebe o coraçãozinho no microbit dele. Tudo isso você faz porque tem uma anteninha via rádio aqui. E tem uma coisa bacana também, que é o Bluetooth. Você consegue fazer tudo isso pelo celular. Então dá para fazer a programação no celular, enviar para cá. Depois o Willy vai conversar um pouquinho com vocês sobre isso, mas é uma função bem bacana também. Então, o alto-falante, tem Bluetooth, tem rádio, tem sensor de temperatura. Quando a sala tiver com 30 graus, apitar o microbit, aparecer um rostinho ali de alguém, um rostinho de alguém suando, alguma coisa assim. Então, dando alguns exemplos, né? Tem bússola também e tem um sensor de movimento. Então, tem um sensorzinho que quando você balança, acontece alguma coisa. Quando a balança, toca uma música. Quando balança, aparece um rostinho. Quando balança, o motor gira. Então, você vê que tem muita coisa bacana. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. O microfone eu já falei. Tem o Bluetooth, tem o rádio. Eu acho que é isso. Os principais, né? Não sei se você... Bom, daí tem o conector, né? Você pode conectar uma bateria aqui para você não precisar ficar conectado no computador. E você faz a conexão com o USB para fazer a programação. Ô, William, não sei se você tem mais alguma coisa a acrescentar nesse sentido da composição do microbit, mas eu acho que os principais são esses, né? É bem amplo, né? Realmente, as Uhum, possibilidades. Aí é mais a questão da composição da placa, né, pessoal? É legal porque mesmo vocês que não tenham a placa física, pelo simulador vocês conseguem ter uma base de qual que é o resultado. A gente já já vai passar por ele, vocês vão ter uma experiência ali de entender como que é organizada a programação ali, né? Deixa eu ver se eu vou conseguir. Eu fiz uma programação esses dias no meu de Natal. Não sei se vai dar para ver aí na minha câmera. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês, mostrarem no meu microbit. Tá dando para ver? É como se uhum. fosse a neve caindo. Ela fica cheia. Ela faz um sinalzinho ali, como se fosse um bloquinho de gelo. Sabe, a neve vai caindo e tal. E tem até uma musiquinha. Vou ver se vai sair aqui. Peraí. Deu para ouvir? Ou não saiu? Não? Não, Acho que tá não. com supressão de ruído aqui. Peraí. Cadê configurações de dispositivo? Tá com supressão. Peraí. Fone. Vamos ver se agora vai. E é muito legal, né? Eu vejo as possibilidades irem ficar muito bom. Ô, William, não tô... agora o teu áudio saiu, William. Oi? É. Tá me ouvindo? Baixo, mas estou. Deixa eu conectar aqui de volta. Melhorou? Tá baixo ainda, William. Ô, William, enquanto você arruma aí, eu queria pedir para vocês, pessoal, até para a gente interagir, pensando nessas funcionalidades que eu citei, um botão, acontece alguma coisa. Eu não sei quais componentes curriculares vocês cuidam ou alguma coisa assim, mas coloquem no chat para a gente aí algum projeto que você
acha legal fazer com essas funcionalidades que eu coloquei, assim, sabe? Então, por exemplo, eu sou de ciências, dá para fazer alguma coisa nesse sentido, né? Eu sou de língua portuguesa, dá para fazer alguma coisa assim. Coloca no chat bem rapidinho, só para a gente compartilhar com todo mundo e gerar algumas ideias aí, com base nos botões, nos sensores, enquanto o Willy vai arrumando ali, fazendo um favor. Para agora? Tá baixo ainda, Willy. Ah, é? Fone, então, vamos ver. E agora, melhorou? Agora melhorou. Tá, vamos então sem fone de ouvido. Tá. É, são as tecnologias, pessoal, né? A gente tem que ser bem resiliente nessa hora. Deixa eu ver aqui então agora o próximo passo. Enquanto vocês vão mandando aqui, por exemplo, né, eu poderia facilmente construir uma história com o meu microbit, se fosse numa aula de língua portuguesa. Eu poderia pedir que os meus alunos eles montassem os personagens com a placa, né, ali, ou elementos do meu cenário. Um fica responsável por criar uma representação de uma parede, o outro fica responsável por criar a representação de um telefone, enfim. E a gente coloca isso num cenário em formato de caixa de papelão, ou escolas que trabalham com Lego também, criam ali um cenário com os blocos e colocam o microbit como sendo essa parte das luzes ali em conjunto, né? Eu já vi muitas escolas fazendo isso, né? Até pelo Inventura, que tem uma atividade com uma proposta similar, e a gente vê que realmente é bem amplo, né? Uhum. Como na área de ciências, por exemplo, eu poderia trabalhar a questão de medição de água, né? Umidade, né? É na Terra, por exemplo. Então, ou até mesmo em áreas ali como física, as ciências mesmo no Fundamental 2, alguma questão de condutividade, né, pelos fios de ponta de jacaré, as possibilidades são bem grandes. Elisama mandou aqui pra gente. Na feira cultural utilizamos o microbit como GPS para indicar para indicação de coordenadas, né? O aluno balançava a placa e ele sorteava um caminho para seguir na maquete com as ruas da nossa cidade. Que legal esse Legal. projeto, professora Elisama, muito legal. Se tiver público isso de alguma forma, em link de Facebook, Instagram, tenta mandar o link aqui no chat para a gente depois, tá? Mas muito bacana a experiência que vocês fizeram. Tá? Catinha também mandou aqui para gente. Eu já vi um projeto que trabalhava sobre a quantidade de ruído suportável ao ouvido humano. Depois de vários estudos e pesquisas, foi criado um barulhômetro, onde quando ultrapassava o limite, a placa mostrava uma carinha de triste. Isso é importante. Eu mesmo abuso demais do fone de ouvido, sabe? Quanto mais alto o som, isso não é certo, né? A gente sabe os riscos que tem para isso aí, né? William, aí aproveitando aqui, a gente consegue com o microbit sair de projetos simples e ir avançando até projetos complexos. Você falou de ciências, eu lembrei de um projeto em que a professora ela fez a irrigação inteligente. Então, ela colocava lá toda a estrutura na plantinha para medir a umidade. Se estiver muito seco, aciona a bombinha e envia água para a planta, né? Tem uma versão dessa que é lá para o nono ano, uma versão avançada, que é essa. Tem uma versão ali para o início, que é mais simples, que é o rostinho, né? Você coloca dois pregos ali no solo, conecta no microbit. Quando estiver muito seco, você vê um rostinho triste no microbit. Você começa a colocar água, o rostinho fica feliz, né? Então você consegue variar desde coisas simples até algo mais complexo. Mas alguns exemplos, né? Depois a gente vai explorando aí. Isso aí, muito bom. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário do que foi falado até o momento, que queira compartilhar pelo microfone ou pelo chat com a gente, do que foi passado até então, tá? Porque o próximo passo é conhecer a plataforma que a gente utiliza para fazer a programação. Tudo certinho? Ailton, tá saindo ruído do meu microfone aqui, de barulhos externos? Ou tá Não, dando para ouvir a minha tá, voz tá. especificamente? É a Uhum, minha, né? Tá. uhum. Se não temos perguntas, pessoal, eu vou pedir para vocês agora o próximo passo. Imagino que todo mundo aqui tem acesso ao chat do Teams, né? Se alguém não tiver, tenta avisar aqui pelo microfone, se for o caso. Por quê? Eu vou mandar aqui para vocês o link do MakeCode, que é a plataforma que nós utilizamos para programar o nosso microbit. Se vocês puderem ver aí se vocês receberam agora no chat, acabei de mandar o link, tá?
Eu vou projetar aqui na minha tela também, se caso alguém não tenha acesso ao chat e possa daí anotar aí no papel e tal, e depois acessar. Mas é interessante que vocês salvem essa URL, tá? Porque, assim, mesmo quem não tem o microbit pode testar muita coisa usando o simulador e tudo bem certinho, tá? Então, quem puder abrir aí no seu navegador, ou se não conseguir, não tiver como fazer isso agora, sem problemas, vai acompanhando aqui com a gente. Rogério comentou aqui, ó, recebido, ok. Legal, Rogério. Bom que deu certo. Para quem conseguir acessar ali pelo link do chat, tá? Vai abrir uma tela muito parecida com essa aqui, tá? A minha claramente está um pouquinho mais poluída aqui, porque eu tenho uma coleção de programações que eu fiz aqui, então fica armazenado, né, no meu navegador, mas o de vocês vai estar um pouquinho mais clean aqui, mais limpo. Quem não conseguiu acessar pelo chat, anota aí num caderno, numa agenda, a URL que está aqui em cima no site aparecendo na tela, tá? É makecode.microbit.org. E se ficar até mais fácil para vocês, pode jogar lá no Google mesmo, MakeCode, que vai ser uma das primeiras opções que vai aparecer, tá? A gente começa trazendo essa informação porque é uma plataforma aberta, tá? O MakeCode foi criado justamente como sendo aí uma oportunidade de ser acessível, não é cobrado nada para utilizar ele, e ele é abastecido, atualizado por uma comunidade global, né? Nós temos ali a Fundação Microbit, que tem representantes de todo mundo ali participando, e sempre eles vão trazendo novidades aqui, atualizações quanto a tutoriais, quanto a propriamente atualizações a nível de interface, que a gente sabe que às vezes algumas coisas vão ficando um pouco mais para trás e novas funções vão aparecendo aqui também. O legal é que toda a programação do Microbit, pessoal, é feita nessa plataforma, tá? Então, basta que o aluno, o professor, acesse aqui o MakeCode, ele vai fazer a programação aqui e vai direcionar essa programação para o Microbit dele. Esse direcionamento pode acontecer de duas formas, tá? A forma 1, junto com o microbit, é acompanhado um cabo USB, tá? Parecido com aqueles que vêm com carregador de celular, tá? Então, você consegue conectar esse fio, tá? Um lado você conecta no microbit, como se fosse ali a entrada de um celular, né? E o outro lado você conecta no computador, na entrada USB do seu dispositivo. Esse é um dos caminhos, tá? Quando você ali na escola tem um notebook ou um tablet que tem ali a área de USB, funciona tranquilamente. Esse é um dos caminhos. O segundo caminho, por exemplo, você que tem um tablet ou um celular e ali você pode fazer a conectividade via Bluetooth, tá? Então você pode ativar o Bluetooth do seu microbit. Para isso, você tem que instalar o aplicativo do Microbit no seu dispositivo, tá? Você faz a programação toda ali no celular, ou no seu tablet, e pelo Bluetooth você consegue parear o ambiente de programação com o microbit físico, tá? Inclusive, para quem tiver a oportunidade de trabalhar com a V2, né, que é a versão mais atualizada, esse pareamento, ele é muito rápido, tá? Eu digo isso porque, às vezes, em uma sala com 30, 40 alunos, né, todo mundo ali com o Bluetooth ligado pode ser um pouco mais complexo. Isso foi muito bem melhorado agora para a versão 2 do Microbit, que é essa que eu e o Ailton temos em mãos, tá? Então, mas é um dos caminhos aí viáveis também para se passar programação para o Microbit físico. Uma outra informação legal desse ambiente para vocês, para quem aí principalmente de escolas que possam ter alguma situação de estrutura de rede complicada, o MakeCode funciona offline, tá? Então, vocês podem ter esse ambiente também, acessar ele sem ter a conectividade de internet. Para chegar até aqui, você precisa da conexão, tá? Então, por exemplo, pode ter uma situação ali, numa sala de aula que não tem Wi-Fi, mas o professor vai lá, roteia a internet, ou alguns alunos roteiam a internet juntos. Todo mundo acessa essa URL aqui, e assim que você chega aqui, você pode usar ela de forma offline, sem estar dependendo aí de fazer o uso da rede constantemente. Eu até sugiro, tá, para quem tem Windows no computador, ou até Linux que seja, você consegue instalar o aplicativo do MakeCode no seu computador,
tá? É bem legal isso, porque você não precisa ter que todas as vezes ir lá no seu navegador e acessar ali com a internet. Você tendo o aplicativo instalado no seu computador ou no seu tablet, que seja, você consegue sempre entrar de forma offline, sem precisar daí em algum momento fazer a conexão de internet. Tá? Então, é uma informação que a gente gosta de compartilhar, porque realmente visa novamente essa questão de quão acessível é o microbit, né? Ele pode ser trabalhado em diversos contextos e ele não se limita à questão ali da internet, que a gente sabe que é um desafio aí ainda em âmbito nacional, certo? Então, antes de entrar aqui daí para a programação propriamente dita, Ailton, você quer fazer algum complemento em cima dessa fala que eu fiz? Ou tudo certo? Não, eu acho que é isso mesmo, Willi. Eu vou aí comentar um pouquinho como professor, né? Essa questão de offline é muito bacana. Então, eu, por exemplo, já deixo no meu computador baixado ali. Então, não precisa ficar conexão, se não estiver funcionando numa boa. E você comentou a questão da atualização. Quem nunca usou o microbit não vai saber, mas na versão anterior você tinha que fazer o download de uma pastinha, arrastar para dentro do microbit para poder rodar no microbit físico, né? Hoje não, então você só faz a programação, clica ali e aí automaticamente você já vem, já começa, espera um pouquinho, né? Lógico, mas aí acontece aqui já no microbit físico a programação que você fez. Essas duas coisas eu acho bem bacana. Mas é só isso mesmo, pode ficar à vontade. Boa, maravilha. Então, para dar sequência aqui, imagino que todos vocês, todo mundo conseguiu abrir a página do MakeCode? Alguém teve alguma dificuldade de abrir essa página que eu estou compartilhado ou todo mundo conseguiu? Se alguém não conseguiu, pode avisar, tá? Que eu acho que é bacana aí de vocês darem sequência juntos, tá bom? É para ter essa experiência aqui com a gente. A primeira coisa que a gente vai fazer, se você já quer iniciar com uma programação, eu digo isso porque tem aqui áreas de tutoriais e tudo mais que vale a pena dar uma olhada aqui também, né? Tem algumas propostas de projetos que vocês podem seguir que o próprio MakeCode está disponibilizando aqui para a comunidade de professores. Mas se você, na verdade, quer criar o seu próprio projeto ali, realmente ter essa imersão sua, a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui nessa área intitulada Novo Projeto. Tá? Sempre que eu quiser criar uma programação, venho aqui e clico em novo projeto, tá? Então, quem aí está com o MakeCode aberto e quiser fazer junto, vocês podem lá clicar em novo projeto e vai abrir uma caixa para que você dê um nome para esse seu projeto, tá? É interessante que seja um nome bem intuitivo e fácil para você lembrar. Por quê? Toda essa programação, ela fica armazenada no seu dispositivo aí, do seu computador que você está tendo. Então, se você quiser revisitar essa programação daqui 2, 3, 4 meses, ou até mesmo depois de um ano, vai estar aqui salvo pelo cache do navegador, ou caso você tenha feito o download dele, tá? Como que eu faço aqui, então? Eu vou basicamente dar um nome aqui de Projeto Maratona, por exemplo, tá? Esse vai ser o nome do meu aqui, mas poderiam dar outro nome, formação, imersão, teste, fiquem à vontade aí para dar o nome que vocês quiserem, tá? Para o projeto de vocês. E na sequência eu vou no Criar, ok? O MakeCode, pessoal, assim que vocês criarem ali a área do projeto de vocês, vai aparecer essa tela aqui em que ela, entre várias funções que ela tem, a gente vai passar bem tranquilamente por elas, mas nós encontramos 3 áreas principais, eu diria, que eu gosto de começar por elas, tá? Da esquerda para a direita, a primeira coisa que a gente vê é uma placa do microbit na tela, certo? Essa placa do microbit é o simulador. Então, o que é o legal? O simulador ele vai funcionar de 2 formas aqui para a gente. Primeiro, eu não tenho microbit físico, mas eu quero aprender as programações do microbit, né? Então, o MakeCode ele disponibiliza essa placa virtual, por assim dizer, em que você pode fazer toda a programação e ela vai ser representada nessa placa virtual, ok? Então, tudo que vai acontecer na placa física, eu consigo simular aqui nessa versão virtual também. Então, essa é uma das funções ali relacionadas a esse simulador. E a segunda é legal porque aqui eu posso criar o meu projeto, sabe? Quando a gente pensa em aprendizagem de projetos, que tem a prototipação, a testagem, antes ali tem a nuvem de ideias, né? Eu posso fazer toda a parte do protótipo ainda usando o simulador e eu só passo para minha placa física o resultado final. Eu não preciso passar por aquela situação baixa, faz de volta,
baixa a programação, faz de volta porque deu errado. Baixa a programação de volta e deu errado, tem que fazer de volta. Aqui eu consigo saber o resultado final pelo simulador e passar esse resultado final para o meu microbit, né? Não tem idas e voltas, né? O simulador ajuda muito nisso também e torna o trabalho na sala de aula muito mais dinâmico. Não fica aluno tirando o cabo USB, colocando o cabo USB, tirando o cabo USB e por aí vai. A gente sabe que isso aí não é muito interessante, né? Então, a gente tem a possibilidade de trabalhar nesse viés também, certo? No meio, temos aqui as categorias, tá? Que é onde estão localizados os blocos. Em cada categoria que vocês forem clicar, vai ser como se fosse uma gaveta, tá? Então, se eu clicar ali no básico, vai ter uma gaveta com um monte de blocos. E cada um desses blocos aqui tem uma função, certo? Então, por exemplo, temos aqui ó, no básico, o primeiro bloco que aparece, o nome dele é mostrar número. O que eu sempre gosto de dizer para o pessoal, quando tem essa imersão no Make Code, é que o bloco está falando exatamente o que ele faz para você, tá? Não tem como você se perder. O cara tá dizendo aqui para a gente, mostrar número. Mostrar número é o quê? É mostrar número, tá? Não tem segredo. Então, aqui embaixo, por exemplo, limpar tela. O que significa limpar tela? Limpar tela significa limpar tela. Entende? Na prática, quando a gente testar, né, para ver as coisas acontecendo, essa coisa ali é as informações escritas vão fazer total sentido para vocês, porque é bem intuitivo, tá? Ele sempre vai trazer a informação do que ele faz ali na descrição já do bloco, tá? Então, nós temos aqui as categorias. O básico, ele vai trazer alguns blocos mais iniciais, mas que já trazem algumas funções bem bacanas para a gente, tá? A gente vai passar por eles. O input tem muito a ver com as entradas ali do microbit. Eu posso programar os botões, o movimento de agitar. Eu posso trabalhar com a questão, por exemplo, de quando eu pressiono. Lembram quando o Ailton comentou que tem aqui ó, o logotipo do microbit aqui na frente, que ele é sensível ao toque. Então, eu posso programar essa área aqui também, tá? Então, eu posso programar também bússola, nível de luz. Ele tem um sensor de luminosidade que eu posso programar. Olha, meu microbit vai dizer exatamente qual que é o nível de luz daquele ambiente que eu tô ali naquele momento, né? Então, existem várias funções relacionadas a isso, como também a categoria de músicas, quando eu quero programar os LEDs, os rádios, né? Como o Ailton comentou, eu posso, vamos assim dizer, passar uma mensagem de um microbit para um outro microbit, né? Usando a função de rádio. Tem uma história, Ailton, não sei se eu te falei já, mas é de um projeto de alguns anos atrás, que estava usando microbit aqui com a gente. O professor, ele trouxe uma indignação muito divertida para a gente, na verdade. Porque os alunos dele aprenderam a função de rádio em sala de aula, eles tinham uma prova de alternativas, A, B, C, D, E. Então, acho que você já pode imaginar o que as crianças conseguiram fazer com o microbit nessa hora, né? Simplesmente conectaram ali, fizeram uma rede entre eles, basicamente, via rádio, e um que sabia a resposta ia lá e passava para o outro pelo microbit, né? E ele falou, meu, foi, assim, derrubou a minha avaliação, mas que legal, né? Tipo, que massa que eles chegaram nessa descoberta. É aquilo, a escola, ela não tem a função de fechar as oportunidades, mas, na verdade, ela tem aí a função de abrir o leque de criatividade e inovação dessas crianças, né? Eles quebraram o sistema. Então, penso que coisa incrível que a gente pode dar a voz ali para futuros programadores, por exemplo, até mesmo engenheiros, ciência da computação, né? Então, é uma função aí legal que achei bacana de compartilhar com vocês também essa informação, certo? E temos, enfim, várias categorias aqui, pessoal. Então, sempre os blocos eles vão estar em dentro dessas categorias. Para eu criar a minha programação, eu preciso conhecer, então, as categorias aqui, de fazer a imersão nelas. As cores dos blocos são muito importantes, bem como as formas desses blocos também. A gente sempre faz uma analogia a um quebra-cabeça, tá? De perceber o quê? Um quebra-cabeça, eu tenho as peças e elas se conectam. Tem peças que não se conectam. Aqui é a mesma coisa. Vocês vão ver que tem peças que eu posso juntar uma com a outra. E vai se criando alguma coisa ali, tá? Então, a metodologia dos blocos é mais ou menos isso. Ou para ficar um pouco mais claro, quem aqui usa Lego, por exemplo, né? Eu tenho ali os blocos físicos, eu vou juntando e vai se criando alguma coisa. A linguagem de blocos aqui é a mesma coisa. Eu vou pegando esse portfólio, né,
aqui de blocos e vou juntando eles até chegar na programação que eu desejo realizar, certo? A gente vai ter a oportunidade de experimentar um pouquinho mais aqui as categorias, tá bom? Já, já. E eu queria abrir aqui para vocês, aí na sequência, a questão do lado direito aqui, onde temos um espaço que é a nossa área de trabalho. É aqui que a gente vai fazer a programação, ok? E sempre que eu crio um novo projeto aqui dentro do MakeCode, ele sempre vai iniciar com esses dois blocos aqui. Não que necessariamente eu vá usar esses blocos sempre, tá? Mas eles abrem aqui como sendo uma referência. Se eu não for usar nenhum deles, eu posso simplesmente excluir aqui da minha programação, tá? Nem sempre vai ser necessário utilizá-los. Mas para exemplificar, olha só o que eu vou fazer. Acompanhe aqui na minha tela primeiro, e na sequência vocês podem fazer também. Vocês podem falar se vocês conseguiram ou não. Aqui na categoria básico, nós temos o quarto bloco dessa categoria, que é chamado string. Estão vendo? Temos aqui mostrar número, mostrar LEDs, mostrar ícone, e tenho aqui chamado mostrar string. Todo mundo conseguiu localizar esse? Se todo mundo conseguiu localizar ele, é só dar um clique nesse bloco que ele já vai aparecer ali separado na área de trabalho, ali na área que eu vou fazer a programação. Reparem que o meu bloco mostrar string, ele está com vários pontilhados. Isso significa o quê? Que nesse momento, esse bloco não está executando absolutamente nada na minha programação. Ele simplesmente está ali em stand-by, está ali parado, curtindo a vibe, sem fazer absolutamente nada de impactante na minha programação. O que eu posso fazer? Com o meu mouse, tá? Ou aí com o notebook de vocês, ou com a tela touch que vocês têm, se vocês pressionarem esse bloco, tá? Pressionarem ele, vocês podem arrastar ele, né? Aqui na área de trabalho, tá? Então eu posso mandar para esquerda, direita, para cima, para baixo, posso movimentá-lo. E o que eu posso fazer aqui, ó? Eu quero movimentar esse bloco para um lugar que ele tenha uma utilidade, tá? Que ele apareça na minha programação. Lembram que eu falei que os blocos eles se conectam pela forma deles? Conseguem perceber que a forma desse bloco mostrar string tem a mesma forma que esse bloco no iniciar e o sempre, não a mesma forma, mas são formas complementares. É como se eles se encaixassem. Perceberam? Vou deixar aqui pertinho, olha só. Essa forma aqui, ela encaixa aqui. Vamos testar? Se eu colocar aqui ele, encaixou. E agora ele está com a cor azul. Significa que agora esse bloco tem uma utilidade aqui no meu programa. Certo? E aqui é legal, porque aí nesse bloco que está escrito hello, né? Até antes de falar string, o que é string, né? String, pessoal, na linguagem de programação, eu não fui tão a fundo nisso, tá? Mas aprendi isso com Inventura, na verdade. Lá a Inventura diz que o string é na linguagem de programação quando eu quero trabalhar com texto, tá? Então, se eu quero colocar alguma informação com palavras aqui, na linguagem de programação, ele dá essa terminologia como string, certo? Então, é por isso que leva esse nome aqui. Em alguns casos, eu já dei algumas formações que alguns blocos eles ficam traduzidos, tá? Às vezes por conta de tradução automática do navegador. Então pode ser que às vezes não apareça string aqui escrito, mas a função é a mesma, tá? No final das contas. Caso tenha alguma tradução automática aí no seu navegador, certo? E aqui, como eu estava comentando, o hello, ele é editável. Então, se eu clicar aqui, eu posso escrever qualquer outra coisa. Por exemplo, eu posso escrever o meu nome, Willy. Perceberam o que acontece no simulador? O meu nome apareceu lá. E aí eu entro, tá? Daí aí na sequência aqui vocês vão ter um pouquinho de tempo aí para fazer uma experimentação de vocês. Olha só. Por que começa então com esse bloco no iniciar e o bloco sempre? Deixa eu voltar para minha programação aqui. Mas em resumo, quando eu faço uma programação tendo como referência principal esse bloco no iniciar, a minha programação vai rodar assim que o meu microbit for ligado ali, ou algo nesse sentido, e pronto.
Aconteceu, tá? Então, aqui, ó, liguei meu microbit, vai executar a programação e pronto, acabou, tá? Então, no iniciar, a minha programação, ela é rodada aqui. É diferente quando eu coloco esse bloco, tá? Eu posso movimentar ele, agora no sempre. Assim que meu microbit for ligado aqui, tá? O meu nome vai passar infinitamente na tela. Então, ele traz esses dois blocos iniciais, tá, como referência, mas não necessariamente eu preciso trabalhar com eles, certo? E fica aparecendo constantemente. Tinha um colega meu aqui que trabalhou comigo alguns anos atrás, que ele uma vez participou de um evento e ele fez um crachá com microbit. Ele fez aqui um cordão aqui, pôs no pescoço dele, né? Tipo isso. E deixou o nome dele rodando. Então, assim, para as pessoas saberem quem ele era, tinham que ir lá ver o microbit dele e ver o nome dele aparecendo na tela, né? Uma ideia aí para vocês também pensarem em coisas desse sentido, que realmente é um diferencial, né? Então, teria uma possibilidade dessa também, certo? E assim, pessoal, a regra é essa. Eu tenho blocos, eu vejo o formato deles e eu consigo fazer ali algumas coisas, certo? Aí agora, queria propor para vocês um espacinho de 2 minutos aí aproximadamente, para vocês fazerem o que vocês quiserem com o Make Code. Aí aberto, tá? Mesmo que não deem nada. Peguem blocos, arrastem os blocos, vejam o que acontece, se replica alguma coisa no simulador, tá? Vou dar uns 2 minutinhos aí, só para vocês terem essa experiência de colocar a mão na massa. Daí que na sequência a gente abre aqui um espaço para vocês falarem se vocês conseguiram identificar alguma coisa, ou até mesmo dúvidas que vão surgir nesse processo, tá? Então, 2 minutinhos aí para vocês pensarem em alguma coisa. Não tem que ter nenhum projeto definido agora, tá? É mais experimentar, clicar nas coisas, fazer a bagunça na casa, que depois a gente arruma, tá? Então, vamos dar um tempinho aí para vocês se divertirem. Enquanto isso, eu vou descompartilhar minha tela aqui, porque eu vou tentar inventar algumas coisas também enquanto isso, tá? E quem tiver alguma dúvida, se porventura quiser abrir aí o microfone para comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Algum comentário que você queira fazer, Ailton, sobre a questão ali do simulador, ou das categorias, ou da criação dos programas? Não, William, eu acho que é isso. Só depois, daí no final, a gente pode compartilhar com eles aqueles projetos que tem na página, sabe? Mas depois aí, se você quiser, eu já deixei aberto aqui, antes de eu falar do outro desafio, eu já apresento para eles, né? A plataforma, ela apresenta vários desafios para eles testarem e tal, mas faz. E a questão da língua, né? Eles podem mudar do inglês, Podem português. mudar a língua, né? Quem, Testem no russo, por que não? quem gosta, quem trabalhar em inglês aí é bem bacana. Você consegue mudar. Tem várias. Eu acho que hoje das plataformas que trabalham com programação em um ambiente aberto, acho que a do Make Code é a mais ampla a nível de idioma, imagino. Sim. Né? Tem idioma de todo lugar, gente. Fico chocado ali. É legal que é um trabalho, em grande parte, é um trabalho bem voluntário, isso, na verdade, tá? O É. pessoal vai lá e vai ajudando a desenvolver a plataforma. Até durante a pandemia, não é o assunto aqui nosso diretamente, mas em 2020, eles criaram o. Não sei se exatamente 2020, mas se popularizou em 2020 o Microbit Classroom. Você lembra disso, Ailton? Sim. Que era É. justamente ali um ambiente que você poderia criar como se fosse uma sala de aula virtual com o Make Code. Enquanto os alunos eles faziam a programação, né? Você conseguia ali como professor acompanhar em tempo real o Visualizar. que cada É. aluno teu estava fazendo em casa, né? Isso tem não sei quem usa o Tinkercad aí também, é bem parecido com o Tinkercad. Você consegue fazer a aula ali. Uma outra coisa que dá para comentar também, Will, é a questão do Scratch, né? Tem gente que usa Scratch, dá para você usar o Microbit com o Scratch também. É exatamente, os dois se combinam. E aí, pessoal, alguém conseguiu se aventurar em alguma coisa aí? Gostaria de tirar alguma dúvida?
ou até mesmo passar para a gente ali, eu até vou compartilhar minha tela de volta, e algo bem legal que vocês podem fazer, vamos supor que vocês passam, vocês vão sugerir uma atividade de casa para os alunos de vocês, tá? Fazerem alguma programação aqui no simulador do Microbit, por exemplo, do MakeCode, e eles têm que entregar essa programação para você verificar depois se o objetivo foi atingido, tá? O que vocês podem fazer, aqui no topo, tem 4 ícones aqui no lado direito da tela. Tem o primeiro ícone da casinha, que volta para a página inicial, e o segundo ícone é um ícone de compartilhamento, tá? Então, todo mundo, qualquer programação que você for fazer, você pode vir aqui nesse ícone. Aí ele vai dar aqui se você quer manter o nome do projeto que você criou lá no começo. Se sim, você clica aqui em Publish to Share, tá? Publicar para compartilhar, no caso, tradução livre aí. E o que ele vai gerar? Ele vai gerar para você um QR Code ou um link da programação. E se você copiar esse link aqui, você pode mandar para os seus colegas verem o que você criou, mesmo que você não esteja ali perto deles. Certo? Lauênia, ela já foi lá para avançado. Oh, a matriz começa a contar do zero, por exemplo, x0, x1, x2, x3, x4. Ah, ela tá falando das matrizes ali, da parte matemática. Vamos ver onde que tá aqui elas. Ela tá no avançado já, matrizes? Você tem experiência com matrizes, Ailton? Eu vou dar uma olhadinha lá, deixa eu... Eu liguei meu microfone, foi na parte de LEDs que eu vi, tá? É porque eu vi ali que tem a matriz de 5x5, né? Isso. Mas aí, quando eu fui colocar para piscar o LED lá para alternar, ele só tinha coordenada assim, de 0 a 4. Então, ele considera, então é isso, tá? Ele considera o zero, porque são 5, é 5 por 5. Né? Mas ele já tem como referência ali do zero, então provavelmente é 0, 1, 2, 3, 4. Tá? Pela questão do 5 por 5 ali. Mas Ailton vai testar aqui pra gente, a gente já descobre na sequência, tá? Esse ponto aí. Ou se não, a gente descobre e depois avisa vocês. Eu já vou dar uma olhada Então tá aqui, bom, valeu. obrigada. Imagina. Esses aqui é legal, tá? Porque o que acontece? Existem blocos aqui, pessoal. Esses aqui são os mais simples, tá? Vocês que estão começando, geralmente, grande parte das atividades estão nessa área aqui. Já o avançado, ele faz jus ao nome avançado, tá? Eu, por exemplo, como professor, enfim, dificilmente vou trabalhar com matriz quando eu estou ali na área de língua portuguesa, por exemplo, né? Mas eu poderia fazer coisas aqui relacionadas à parte mais complexa quando eu quero trabalhar com textos, né? É uma ideia. Mas legal vocês se arriscarem nessa parte aqui, tá? É bacana, porque naturalmente, se a gente não faz isso, os nossos alunos fazem, tá? Então, é bacana a gente ter aí um insight de descobrir quais são as possibilidades aqui dentro, certo? Alguém teria mais alguma pergunta sobre Pessoal, a questão aqui? Oi, Ailton, pode só falar. respondendo a Lauene ali, vai de 0 até 4, tá, Lauene? 0 até 4. É. Isso aí. Então você cobre os 5 LEDs da matriz. Boa. Alguém teria mais alguma dúvida, pergunta sobre aí? Não precisa ser nada muito qualificado, tá, gente? Mas da experimentação, vocês mexendo ali em alguma coisa, surgiu alguma situação, não entendi muito bem para que serve isso, ou o que que eu fiz aqui, meu Deus, me ajuda. Podem compartilhar o link da programação de vocês também com a gente, tá? Eu mandei a minha ali no chat, caso alguém queira ver, tá? Do que eu criei lá do meu nome. Se não, a gente vai avançar agora para um desafio. Na verdade, a gente preparou 2 desafios aqui para vocês hoje, tá? Quem tem o microbit físico pode usar o microbit físico mesmo. Quem não tem, pode usar o simulador que vai dar 100% certo, tá? A proposta que a gente tem aqui então com vocês, pessoal, na sequência, é o quê? Existe um bloco no microbit que ele, vamos assim dizer, eu posso fazer desenhos nesse bloco. Tá? Eu vou lá, pego ele e, com base nesse bloco, eu consigo criar figuras diversas no espaço 5x5 que eu tenho.
Alguém consegue localizar esse bloco e falar aqui para a gente no chat em qual categoria que está esse bloco e qual é o nome desse bloco? Tá? Então, é um bloco que eu consigo basicamente desenhar nele, criar figuras nesse bloco. Tá? Alguém consegue identificar a categoria e o nome desse bloco e diz aqui para a gente aqui no chat? Vamos lá, dá um tempo para vocês aí olharem no MacCode. Dei uma procurada, dei uma testada ali. Olha lá, ó, já. Lauênia já falou mostrar ícones. Rogério também. Elisama mandou ali, ó, bloco básico. Boa, na categoria do básico, pessoal. Então, vamos aqui, ó. Olha só, nossos colegas ali, ó, 3, 4 colegas mandaram ali no chat que se encontra aqui no básico. E temos um bloco intitulado Mostrar LEDs. Certo? Aí agora a proposta, o que eu queria que vocês fizessem? Olha só. Nesse momento, nesse bloco aqui, ó, sempre que eu aperto nos quadradinhos, acende alguma coisa. Estão vendo? Então, eu aperto, aperto, acendo, e se eu apertar de volta, ele desliga. Qual que vai ser a proposta aqui agora? Vocês conectarem esse bloco mostrar LEDs no bloco sempre e criar a figura de um coração. Simples assim, tá? Vocês vão ter que imaginar como que se cria um coração nesse espaço 5x5. Depois que vocês fizerem isso, olhem só, olhem aqui na minha tela rapidinho. Vocês vão vir aqui, ó, em cima, no ícone de compartilhamento, tá? Vão aqui em Publish to Share, que é o botão aqui, ó, grandão, e vão copiar esse link que foi gerado aqui, e vocês vão mandar aqui pra gente, aqui no chat, para deixar daí bem democrático, né? Para que a gente possa ver aí as invenções de todos vocês. Pode ser? Então, rapidinho, qual que é a ideia? Passo 1, encontrar esse bloco do mostrar LEDs e conectar ele no bloco sempre, para que essa programação sempre apareça no microbit. E na sequência, criar aqui nesse mostrar LEDs a figura de um coração e compartilhar o link dessa programação com a gente, tá? Eu vou descompartilhar minha tela com vocês, para não impactar na criatividade de vocês, tá? Mas, assim que eu terminar o meu, eu compartilho aqui também com vocês. Deixa eu ver. Ailton também tem que fazer, tá? Não é café com leite. Fazer aqui. O Rogério já mandou a programação dele aqui pra gente, no chat. Lauênia também. Eu tô adorando, porque quem mandou já tá tudo diferente. O meu tá diferente dos dois que mandaram aqui, dos três. Aqui, ó, tem um programa da Elisama também. Deixa eu ver. Ailton mandou o dele. Eu vou já abrir aqui na tela, pessoal,
Mas quem está fazendo, faça e manda aqui para a gente no chat. Caso alguém tenha alguma dificuldade também quanto ao compartilhamento, me avisem aqui, tá? Que a gente vai ajudar vocês, tá bom? Eu já abri aqui algumas programações aqui na minha tela, do que vocês fizeram. Então, deixa eu abrir aqui minha tela. Ô, William, eu me lembrei de um projeto sobre emoções e sentimentos que nós fizemos que os alunos colocavam assim, como eles estão se sentindo. Era como se fosse um crachá mesmo, né? Eles usaram eles chamam de tubo de cachimbo, né? O pessoal do infantil conhece bem, que você consegue moldar coisas, né? É um fiozinho que você consegue moldar, é bem baratinho. Então eles usaram aquele tubinho para fazer o crachá do microbit, aí eles colocavam assim, quando eu apertar o A, tô feliz, B, triste, balançar feliz, enfim. E aí eles montaram esse crachá dos sentimentos para trabalhar a questão das emoções e tal. Então foi um projeto bem, bem legal. Aí, muito bom. Não, dá para criar muita coisa, sabe? Eu sempre penso bastante, assim, nas possibilidades tipo, pensa, é um negócio desse tamanho aqui, mas que dá para criar um mundo de possibilidades, né? Acaba que a gente se surpreende muito porque sempre os alunos vão trazer coisas diferentes, mesmo que tenha um projeto ali específico, acaba que as invenções deles sempre são diferentes. E a gente pode ver isso aqui já, por exemplo, esse aqui é o meu coração, tá, pessoal? Esse aqui é o meu coração, que eu criei. Aparece aqui no simulador para mim, né? Mas tem outros que vocês criaram aí, ó, por exemplo, esse daqui, se eu não me engano, deixa eu ver aqui na ordem, foi do Rogério, se eu não me engano, né? Bem legal o formato que ele escolheu. Esse formato eu já vi antes, ele me lembra uma fênix. Não sei se vocês já viram os desenhos, que é o pássaro de fogo, né, com as asas levantadas e tal. Para quem gosta de X-Men aí, por exemplo, eu sou bem nerd, tá, gente, nessas coisas, então sempre trago essas referências. Mas quem gosta aí de X-Men já acompanhou o desenho dos anos 90, por exemplo, né? Era exatamente esse formato, né, do pássaro de fogo abrindo as asas, por exemplo, é bem desse jeito aqui. Bem legal, ficou bem criativo, gostei. Esse daqui foi da Elisama, se eu não me engano, que ela também criou um parecido com o meu, né? Ficou igual. Temos aí, então, um empate. Esse daqui eu acho, não sei se outra pessoa fez igual, mas esse daqui foi da Lauênia, né? E eu nunca fiz desse jeito, eu sempre fiz vários formatos, mas esse é o primeiro que eu vejo nesse modelinho aqui. E ficou muito criativo. Gostei muito. Ficou bem bacana, parabéns aí. Temos outro aqui que me lembra o Pássaro de Fogo, esse aqui é do Ailton, né? Isso. Temos aqui daí também mais um. Vamos ver quem mais que mandou aqui para a gente no chat. A Kátia mandou aqui para a gente. Vamos ver o projeto de Kátia, então. Também. Pássaro de Fogo ali de volta. Ó, Muito pessoal, legal. aproveitando aqui, compartilhando aqui que eu baixei no meu microbit, ó. Eu tô Eu sem a... já vou mostrar o meu também. Tá. Vamos ver um outro aqui que o pessoal criou. Tá dando pra ver o meu cachorro latino, pessoal? Porque ela começou a não tá muito feliz aqui hoje. Ou não tá sendo ruído, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ótimo. Que bom que o ruído do Teams é bom, meu povo. Olha só, professores aí que estão com ideias de plataformas. Tá um barulho, é que vocês não entendem, tá uma barulheira aqui na minha volta. Tá mil coisas acontecendo ao mesmo tempo. E interessante que não tá indo para vocês isso. Olha só, muito bom. Aqui temos um rosto feliz, que na verdade, ok, não era a proposta, mas eu adorei, tá? Isso aqui é criativo também. A gente faz muitas atividades tipo relacionadas à socioemocional, a questão de empatia, que essa questão aqui do rosto vem muito a calhar, tá? Realmente funciona muito bem para criar muitas atividades. E o último que eu vou mostrar aqui para vocês, mas todos estão no chat, tá? Quem quiser olhar do coleguinha ali, o que mais eles criaram, esse aqui é do José.
Coração diferente. É a ideia ali parecida com aquele outro, só que não está preenchido no meio. Muito bom, José, bem legal. Estão vendo, pessoal? Isso aqui é bacana porque acaba que a maioria vão ter sim corações semelhantes, mas a maioria aí é diferente um do outro. Tem algumas atividades que a gente faz em formação, que depois que a gente cria a figura do coração, você tem que andar na sala de aula, às vezes tem 30, 40 professores ali, e tem que encontrar os corações iguais. Tem tipo 2 minutos para todo mundo se organizar ali e fazer ali. Esse aqui é o grupo do coração A, coração B, coração C, e tem aquele Forever Alone ali que foi o único que inventou aquele coração e fica no grupinho dele apenas, né? Então isso pode acabar acontecendo também. Mas fica aí de uma proposta aí de alguma atividade que vocês possam fazer no futuro próximo, tá? Eu vou estar dando mais uma olhada nos programas que vocês mandaram aqui, mas agora eu vou passar para o Ailton, tá? Para dar sequência num segundo desafio com vocês. Pode ser, Ailton? Beleza. Você consegue compartilhar o slide aí, Willy? Não sei como é que está fácil para você. Sim. Tá. Aquele do desafio 2? Enquanto isso, eu vou comentando com o pessoal aqui das atualizações, né? Então, o Microbit V2, ele tem agora o microfone, né, que não tinha antes, e tem o alto-falante. Então, antigamente você precisaria conectar algumas coisas ali para poder produzir som. Hoje não. Então, só com o Microbit, som, música, captação de som externo, tudo tranquilo. O que eu gostaria que vocês fizessem para essa atividade, aí para explorar um pouquinho dessas novas atualizações do V2, é produzir um som, uma música ali, tá? E da seguinte forma, quando você apertar o botão, vou dar um exemplo, tá? Quando você apertar o botão A, toca uma melodia. Quando você apertar o botão B, toca outra melodia. Aí você pode explorar. Você pode, quando eu balançar o microbit, vai tocar uma música. Quando eu apertar o botão B, vai tocar outra. Vocês que escolhem aí, tá? É aberto. Aí vocês vão ver lá, vocês vão ter que entrar, logicamente, naquela gavetinha, né? Pesquisar os bloquinhos. Se vocês tentassem agora esse desafio por conta, eu vou dar 2 minutinhos e depois a gente volta a conversar, tá? Quem quiser colocar no chat ali aonde que tá onde que estão os bloquinhos aí para resolver esse desafio, já ajuda o pessoal, né? Qual gavetinha que vocês vão mexer? Deixei aqui do lado também a biblioteca aqui do Make Code para vocês darem uma olhada, ó. Então, Uma vão ter que informação abrir. também, vocês podem reaproveitar o projeto que vocês fizeram já, tá, pessoal? Dar sequência nele, tirar ali os blocos que não vão ser mais usados, ou podem criar um novo, tá? Para criar um novo é bem simples. Lá no topo do Make Code tem um ícone de uma casinha. Se vocês clicarem nele, ele volta para a página inicial e vocês conseguem criar um novo projeto, tá? E mantém esse do coração ali guardado, tá? Então, tem essa possibilidade. Se não, podem manter ali, atualiza esse que vocês já criaram com esse novo programa, tá? Aí, para apagar, pessoal, vocês podem ou arrasta para a esquerda, vocês vão ver que vai aparecer uma lixeirinha ali, ou você clica em cima do bloquinho e delete. Apertou um botãozinho, tocou uma música, apertou outro, tocou outra música. Rogério mandou aqui. O Rogério mandou? Ele foi pelo input música. Isso, exatamente. Desvendou? Desvendou. Input, entrada, né? Então você vai ali para descobrir quando botão A, botão B, balançar e tal. E música para achar o bloquinho para fazer o som ali. Eu já vou explorar um pouquinho com vocês, pessoal, esse bloquinho aqui de música, que tem umas coisas legais ali que estão surgindo agora também, tá? Então é bacana dar uma olhada. A Lauênia já compartilhou, né? Deixa eu dar uma olhada ali. Uhum.
Mais um minutinho, pessoal, daí eu vou roubar a tela aqui do Willy. Eu vou tirar da minha tela já aqui então, tá bom? Tá. E pode ficar com você nessa sequência. Bom, pessoal, vocês estão vendo a minha tela aí, né? Do Sim. MakeCode. Então tá bom, eu vou aproveitar para dar uma exploradinha aqui. Então, pessoal, deixa eu tirar esse. Então, aqui, ó, na gavetinha input aqui, que é a entrada, né? Então você tem ali os bloquinhos de agitar, botão A, botão B. Então, aqui é onde você vai começar esse projeto aí que eu passei para vocês. Eu vou arrastar o bloquinho que estava ali no input. Ó, quando o botão A for pressionado, eu posso mudar depois aqui, clicando nessa seta. Botão A, botão B. Quando os dois botões forem pressionados e tal. Ó, eu posso clicar com o botão direito e duplicar isso aqui, ó. Olha lá. Ó. Clica com o botão direito, duplica. Dá para ser Ctrl+C, Ctrl+V. E eu vou mudar o botão. Então aqui eu coloquei quando o botão A for pressionado, aqui quando o botão B for pressionado. Aí eu vou lá dentro de música. Vamos ver que tem um monte de coisa ali, ó. Tem bastante coisa bacana. Depois passo rapidinho aqui. Mas eu vou escolher esse aqui, ó. Iniciar melodia da Dadum aqui por uma vez. Então eu vou colocar ali. Deixa eu arrastar isso aqui para baixo. Então quando eu clicar no botão A, vai iniciar essa melodia aqui. Clicar em música de novo. Lá embaixo, dá uma pesquisadinha. Olha lá, ó. Tem várias maneiras de fazer aquele desafio, né? Deixa eu mudar a música aqui, ó. Clica de novo na setinha aqui, ó, aí, pá, né? E aí você já começa a simular. Ó lá. Tô simulando aqui, ó, no microbit do lado aqui, ó, quando eu clico no botão A, uma melodia. Quando eu clico no botão B, outra melodia. Beleza? Não sei se todos conseguiram. Tem alguma dúvida? Aproveitando aqui, pessoal, que eu estou no MakeCode, eu quero, ó, se você olhar, tem bastante coisa legal. Você pode fazer a música, por exemplo, nota por nota. Quem toca aí piano, violino e tal, né, entende um pouco de música, você pode escolher a nota musical, aqui no caso cifra, e escolher o tempo, né, a batida. Então, dá para você mexer com bastante coisa. Aqui embaixo também tem uma coisa legal, ó. Deixa eu Caso alguém trocar não aqui. tenha feito, tá com alguma dificuldade, vocês podem mandar o link da programação de vocês, de onde vocês pararam, tá? Aqui no chat. A gente vai olhar e a gente pode passar as instruções de como corrigir caso tenha dado alguma coisa de errado, tá? E não precisam se cobrar, né? Porque a ideia, eu imagino que a maioria aqui o primeiro acesso à plataforma é mais um momento de imersão, porque a partir dessa imersão vocês agora reconhecem, ok, bora lá mexer, criar várias possibilidades, né? E vão perceber que é muito intuitivo, na verdade, o processo, certo? Uhum. Pessoal, qualquer dúvida vai passando aí para mim. Então, depois vocês podem explorar mais essa parte de música aqui. Tem como criar música, tem como colocar essas animações aqui, ó, que eu acho que não vai dar para ouvir aí. Deixa eu apagar esse aqui. Tem umas animações aí. Só vou mostrar rapidinho isso aqui, que é novo também. E aí, às vezes, faz sentido você
explorar. Você Então, compartilhou o som? eu compartilhei, mas acho que vocês não estão ouvindo, né? Até então, não tô sem Ó, não. deixa eu aumentar aqui. Estão ouvindo? Não. Acho que é Não? o ruído. Provavelmente se você for lá em mais, é lá nas configurações, você tem que desativar o seu ruído. Configurações de dispositivo aí no Teams, tem supressão de ruído. Configurações. Daí tem supressão de ruído, tá vendo? Vocês estão. Tem configuração de dispositivo, acessibilidade, integração de chamada. Configuração de dispositivo, clica nesse. Aham. Aí ele vai ter uma das funções ali dentro, supressão de ruído. Você vai no desativado. Supressão de ruído. Deixa eu ver. Desativado. Vamos ver. Tá saindo som? Tá, você está ouvindo? Não. Não? Deixa eu ver. Vou aumentar o volume aqui, peraí. Agora. Aqui, pelo menos, está bem baixinho. Dá para ver que tem uma coisa lá no fundo, mas não está dando. Você consegue mandar essa programação aqui? Eu tento ver se eu consigo mostrar no meu, se for o caso. Consigo. Eu só vou mostrar uma coisinha aqui, pessoal, que você clicando aqui, ó, você consegue aí, quem gosta de trabalhar ciência, ó, tem bastante coisa de frequência, você consegue criar o seu próprio animação, ó, muda a frequência, muda volume, muda efeito. Aqui em cima, depois, ó, você consegue escolher animações, ó, tipo um laser, um barulho de rádio, um barulho de salto. Enfim, deixa eu mandar para você aí. Vou colocar aqui para o pessoal já, se quiser. Beleza, pessoal? Mas daí vocês dão uma exploradinha ali daí nessa parte de música que tem bastante coisa legal. Aí antes de concluir a minha parte aqui, Willy, só mostrar que lá na plataforma, no MakeCode, você consegue ter acesso a vários projetos, né? Então, se você clicar, por exemplo, nesse do coração, então tem um nível, ó, iniciante, e aí tem todos os detalhes dos projetos para vocês. Então tem basicamente uma aula criada, né? O que tem vídeo, tem como fazer a programação, como que funciona, o que você precisa, o código, né? Ó, programação, perguntas a mais para os alunos, né? Então eles fazem o coração aqui, o que mais que eles conseguem fazer, né? Então, olha lá, tente escolher outras figuras. É possível mostrar mais de uma figura? Então você vê que já tem basicamente aulas prontas aqui, são vários projetos. Tem quase 100 projetos. Então é um material bem bacana, inclusive com o Scratch aqui, ó, e vai longe, ó, termômetro. Então, isso aqui, quando trabalhava em sala, era o que eu mais utilizava. Eu entrava aqui, às vezes não tinha tempo, vou pegar aquele projeto rapidinho ali, não estou com tempo de montar e tal. Então é bem prático. Vocês mandaram muitos programas aqui no chat, que legal, tem muita coisa. Quem tiver oportunidade, tá, gente, de ver os outros programas dos colegas, ficou bem legal aqui as criações de vocês. Muito, muito bom mesmo. Deixa eu voltar aqui para a tela, então. Nesses minutos finais, pessoal, a gente queria saber se vocês têm alguma dúvida. Imagino que tenham dúvidas, mas no sentido de algo que tenha sido falado agora, nesse momento, e que vocês gostariam de mais informações, por exemplo, porque fiquem à vontade, tá? A ideia hoje, né, quando a gente fala ali de desvendar o MakeCode, é justamente de mostrar, olha, ele está aqui, tá? Ele estando aqui agora, é tudo uma questão ali de testar algumas coisas,
ver os projetos que já existem, como o Ailton já mostrou, né? São vários, os mais básicos a nível mais intermediário, mais avançado, tem bastante coisa ali para ser criada e que pode, no final das contas, gerar projetos bem pertinentes aí para a escola de vocês. Bem como, imagino que tem escolas aqui, algumas que estão entrando no universo do Inventura, ou do Pense Mais, ou do Tive, por exemplo, né, que são produtos nossos que eles também têm o microbit na sua composição, né? Então, o microbit acaba, vamos assim dizer, passando por várias instâncias aqui dentro do nosso ecossistema, certo? Alguém teria alguma pergunta, uma dúvida? Quiser colocar no chat ou abrir o microfone para perguntar. Ou assim, vocês podem mandar um tudo certo, tá? Um tudo certo eu já fico satisfeito, já consigo, beleza, então tá tudo certo. Porque às vezes, deixa eu contar essa história. Uma vez eu fui dar uma formação online em 2020, a minha internet caiu. E eu só fui saber que ela caiu, tipo, uns 20 minutos depois. Sabe? Eu tava falando, e de repente eu olhei, eu estou sem conexão. Quanto tempo que isso aconteceu? As pessoas nem estavam mais na sala, para você ter ideia, de tanto tempo que passou. Então, por isso que é sempre bom a gente ter esse feedback aqui, mesmo que não tenha absolutamente nada para falar depois, tá? Mas só um tudo certo, um ok, já ajuda a gente. Beleza? Já vieram alguns comentários aqui. Deixa eu ver, a Carla gostaria do link. Carla, o link vai ser disponibilizado, todas as gravações, na verdade, elas serão disponibilizadas no próprio site da programação da maratona, tá? Eu vou mandar aqui no chat para você, mas lá onde está escrito o botão inscrição, assim que a gravação ficar pronta, a gente vai trocar por gravação, tá? Então, vocês podem consultar por lá assim que a gente disponibilizar, tá bom? Isso de todo o conteúdo, dos 10 webinários que a gente for fazer aqui na programação, tá? Para finalizar aqui com vocês, então, pessoal, aqui na tela está o QR Code, o segundo principalmente, que é o mais importante aqui agora. Para vocês receberem o certificado de participação por e-mail, é necessário que vocês preencham o formulário que está neste QR Code aqui da tela, tá? Ou eu vou mandar também aqui para vocês o link no chat, para vocês acessarem direto ele. É um formulário que vocês podem acessar pelo computador, pelo dispositivo celular, como for melhor. Acabei de mandar o link aqui no chat para quem quiser, tá? É o último link. É importante que vocês preencham, tá? É uma avaliação bem rapidinha ali, falando sobre, vamos assim dizer, opinião de vocês de como que foi esse encontro, que é muito importante, tá? Então, sejam sinceros, tem até lá uma pergunta que vocês avaliam de 1 a 10, sendo 10, adorei, sendo 1, nunca mais volto aqui. Então, assim, sejam bem sinceros com a gente, tá? Para que a gente tenha esse feedback e possamos trazer coisas sempre melhores, assim esperamos. Perguntaram aqui, teremos uma formação com Microbit e Scratch? A gente não pensou na maratona agora essa temática, mas convenhamos que faz total sentido, tá? O que você pode ver, talvez, agora na quinta-feira, a gente vai ter um webinar sobre a programação da Lego Education, que por consequência, é provável que a gente vai pixelar um pouquinho de Scratch ali também, tá? Então, se quiser conhecer um pouquinho mais de Scratch, posso ver se a gente consegue trazer um pouco disso na pauta ali de quinta-feira também. Mas agora, Microbit e Scratch, nesse momento a gente não programou, mas é uma super ideia, né, Ailton? Acho que a gente pode pensar em... Pro Scratch Day, né? Estou pensando agora, quando for o Scratch Day, a gente trabalhar. Apresentar essas duas soluções aí. Muito obrigado aí pela indicação, na verdade, da temática. A gente não pensou para isso agora, mas naturalmente pode surgir em um outro webinar nosso. Willi, rapidamente, pessoal, ó, quero que todos estejam na quarta-feira de manhã, que a gente vai falar do Inventura. Então, o Inventura, ele é uma solução, olha que bonitinho, vou até mostrar atrás como que funciona, é um material, a nossa solução, ó, todos os componentes aqui, ó. Então, o que é o Inventura? É uma solução que a gente usa o microbit, né? Então, vai esse materialzinho com o microbit atrás, tem plataforma, e tá tudo estruturado aqui, aula por aula, então tem um material bem arrumadinho,
para trabalhar com projetos e o Microbit em sala de aula. Então, a gente vai trabalhar na quarta-feira de manhã. Espero que todos estejam lá. Das 9 às 10h30, isso aí. Isso aí. Sem mais delongas, então já parto para o encerramento. Queria agradecer demais a participação de vocês, espero que vocês tenham aproveitado. Foi uma imersão ali, como eu comentei, inicialmente os nossos planos era de trazer uma coisa um pouco mais avançada, mas pelo público geral que estava ali realmente interessado no webinar, demonstrou que precisava de uma coisa mais inicial. Mas foi um momento de troca muito bacana aqui com vocês, bem legal os links que vocês mandaram. E continuem participando da maratona, como eu comentei, a gente vai ter mais Microbit ainda no Inventura. Tem escolas aqui que trabalham com o Pense, então amanhã o Ed vai estar fazendo um webinar sobre o Pense, das 9 às 10h30. Ele vai acabar pincelando um pouquinho sobre isso também para as dinâmicas. E teremos aí o Microbit na quarta-feira de tarde também, na parte de robótica, tá? Então, quem quiser aí acompanhar, a gente vai fazer uma pincelada bem legal aí na maratona de Microbit, tá? Isso aí, tá? Veja a programação que mandaram. Que pena que terei aula na quarta-feira, mas quero ver a gravação depois. Veja, tá? Aproveite. Vai ser bem bacana. Ailton, quer dar as últimas palavras aí de agradecimento? Eu só queria, pessoal, agradecer a todos aí pela participação e espero vocês nas próximas. Vamos fazer bastante, né, Will? Isso aí esse ano. Conversar bastante sobre Microbit, sobre Inventura. E se tiverem dúvidas, pessoal, entre em contato com a gente aí, a gente vai conversando, vai alinhando. Tá com bastante coisa nova aí, projetos novos para este ano nessa área de Microbit e Inventura. Então, sugestões também, a gente vai trabalhando juntos e vai melhorando cada dia. Show! Isso aí. Então, valeu, pessoal, e até a próxima maratona, tá? Parênteses, vocês vão ver a minha cara nos próximos 8 webinários, tá? Então, se acostumem para quem for acompanhar a maratona até o final, porque eu tô em todos, tá? Então, a gente se vê com certeza aí nas próximas oportunidades, tá? Valeu e até a próxima. Tchau, Até tchau. mais, pessoal.